Olá a todos, nós estamos mais uma vez aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprendermos a Palavra de Deus, para poder juntos conhecer mais o nosso grande Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado por ter providenciado os meios, Senhor, para que mesmo distantes, ainda nós pudéssemos estar juntos aprendendo a sua palavra. Abençoa, Senhor, para que neste momento, cada um de nós o seu Espírito possa falar conosco, Senhor, e abrir as nossas mentes para aquilo que realmente Tu queres que nós aprendamos e dessa maneira nós possamos Te servir melhor, Te agradar, Pai. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado sobre o conhecimento de Deus, baseados no roteiro do livro de J.I. Packer, O Conhecimento de Deus. E nós estamos agora na parte 2, que é Olhe para o seu Deus. Então, nós estamos sendo convidados a olhar com mais cuidado para o nosso Deus. E hoje nós vamos falar de uma característica fundamental do nosso Deus, que é a sua majestade. Eu não sei quantos de vocês gostam de assistir filmes sobre reinos, sobre as rainhas. Eu particularmente gosto muito desse tipo de filme. Eu gosto de ver as coisas que envolvem a família real da Inglaterra, ver as cerimônias. E não podemos esquecer que a Rainha Elizabeth, ela é chamada de majestade. É feito reverência a ela, né? Esse termo majestade tem a ver com a grandeza, né? Com a superioridade daquela pessoa. Agora, é impossível nós compararmos o tamanho da Rainha Elizabeth, né? A grandeza dela como uma figura no seu país, e a grandeza do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. Todas as vezes que a Bíblia se refere à majestade de Deus, é um convite a nós para nos prostrarmos, para adorarmos a esse Deus incomparável, a esse Deus grande. Na Bíblia, nós temos lá em Salmo 93, 1, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, desde a antiguidade está firme o teu trono. Diz, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e das tuas maravilhas. Salmo 145, 5. Pedro, quando lembrou-se da visão da glória, né, de Cristo na transfiguração, ele diz que nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, segundo Pedro 1,16. Então, essa referência à majestade de Deus, à sua grandeza, é esse convite para nós o adorarmos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmo 48, 1. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Salmo 95, 3 e 6. Nós não temos essa relação, né, com nenhum ser humano de nos prostrarmos ao pé de um rei, né? Nós não vivemos mais nesse momento. Hoje, na verdade, nós vivemos uma crise de autoridade. Ninguém gosta de ver nenhuma pessoa como alguém superior. Nós sempre queremos que seja de igual para igual. O chefe é para tratar de igual para igual, os pais tratando filhos de igual para igual. Todo mundo não tem essa relação com a autoridade. Mas a majestade de Deus implica na sua autoridade.
implica em nos prostrarmos diante da sua grandeza. E quando fazemos isso, nós também assumimos a nossa pequenez. O fato de sermos tão pequenos diante da glória e da majestade de Deus. Nós temos a tendência hoje de nos aproximarmos de tal forma de Deus, de uma maneira tão pessoal, que podemos correr o risco de cair nesse de igual para igual. Começarmos a olhar para o nosso Deus como alguém parecido conosco, alguém fraco, alguém limitado, né? Alguém que pode falhar. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é grandioso em majestade. Ele está acima de todos nós. E é isso que nós vamos nos ater hoje para olhar com um especial cuidado. E isso deve fazer o quê? Nos levar a uma adoração total e suprema. Deve nos levar a nos prostrarmos diante da sua majestade. Existe um livro que se chama Seu Deus é Pequeno Demais. E esse é um título, né? J.I. Packer destaca esse título como um título importante para a gente pensar, né? O seu Deus é pequeno demais. Aquele Deus que você acredita, que você pensa, que tamanho que ele tem? Os evangélicos lá dos primórdios, né? Lutero e outros, quando a gente lê, exaltam a Deus de uma maneira que muitas vezes nós, em nossas orações, em nosso louvor, não fazemos a exaltação da grandiosidade desse Deus. E nós devemos ter eles como um exemplo disso, né? Porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, né? Ele é um Deus que não é limitado. Ele é um Deus eterno, infinito, todo-poderoso. Ele nos tem em suas mãos e não nós que o temos nas nossas, né? Ele é pessoal, sim, mas ele é diferente de nós, porque ele é grande. Em todas as manifestações que existem na Bíblia sobre a realidade do cuidado pessoal de Deus para conosco, a sua bondade, né, a sua misericórdia, a forma como ele se aproxima do homem para resgatá-lo, tudo isso não exclui em nenhum momento a sua majestade. Na verdade, é uma consciência ainda maior da graça de Deus, nós pararmos e pensarmos na sua majestade, porque este Deus grande, esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso se importou conosco, se importou comigo, se importou com você, mesmo pequenos demais, né? Esse Deus grandioso e majestoso se importou conosco e veio através do seu Filho para nos resgatar. Essa é a graça de Deus, né? É a sua misericórdia que nos alcança. Mas nós podemos olhar desde Gênesis, Deus se revelando e mostrando essa parte dele pessoal, sim, que se aproxima do homem, mas também a sua majestade, a sua grandeza. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando ele diz, façamos, né? Se colocando de uma maneira pessoal. Deus levou os animais a Adão para ver como é que Adão o chamaria. Ele andou no jardim, ele chamava Adão, ele conversava com Adão, né? Ele descia do céu e para ver como é que estavam as suas criaturas. E ele tinha, portanto, um relacionamento pessoal com o homem. Mas não podemos esquecer que isso não era limitador de Deus. Deus não precisava vir para olhar e ver, o que será que Adão está fazendo agora? Não, ele já sabia tudo. A sua grandeza estava na sua onisciência,
né? E ele tinha todo esse poder. E nós vemos também o seu poder se revelando de maneira grandiosa. Ele faz o homem do pó. A sua palavra é que faz tudo ser criado. Ele faz Eva da costela de Adão. E durante todo o livro de Gênesis, nós vamos ver revelações e revelações da grandiosidade de Deus. Deus inunda a terra e salva Noé. Deus confunde as línguas lá em Babel. Deus vai operando em situações que absolutamente demonstram a sua grandiosidade e o seu poder. Ele faz com que Sara, na sua velhice, engravide, né? E torna realmente Abraão uma grande nação. De Abraão, uma grande nação. Então, Deus tem esse caráter de pessoalidade, sim, mas de majestade. Nós não podemos ser amigos pessoais da rainha da Inglaterra. Creio que ninguém que eu conheça é um amigo pessoal dela, senta lá para tomar um chazinho, né, às 5 da tarde com ela. Mas nós podemos ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus. A sua majestade não impede de se aproximar do homem, porque tem a graça dele, tem o amor dele, tem a misericórdia dele nesse processo, né? Mas nós temos que ter em mente a grandiosidade do nosso Deus, a sua majestade. E como nós podemos, então, realmente formar uma ideia correta acerca dessa grandiosidade de Deus? A Bíblia nos ensina 2 passos. O primeiro deles é remover de nossos pensamentos limites a Deus que o tornariam pequeno. Tirar da nossa cabeça, né, esses limites para Deus. Deus é ilimitado. Deus não se limita a tempo, não se limita a espaço. O poder de Deus não é limitado. Deus é totalmente ilimitado. Então nós temos que remover esses limites que tornam Deus pequeno na nossa mente. E para nós termos uma clareza, né, desse primeiro passo, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 139. No Salmo 139, nós vemos aqui: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Deus tem total conhecimento daquilo que a gente pensa, o que a gente vai falar. Antes que a gente fale, ele já sabe, né? Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. O Senhor não se limita ao espaço, né? Ele está sobre nós. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. O versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser: as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Nada limita Deus. Nós somos limitados. Se eu apagar todas as luzes aqui, vocês não poderão mais me enxergar. Mas Deus vai me enxergar. Porque Ele não é limitado a nada. Se eu fugir para o final do mundo que eu conheço, lá estará Deus, né? Então, essa grandiosidade de Deus, nós não podemos colocar limites. A nossa mente não pode colocar limites para esse Deus, como está aqui no Salmo 139. O Senhor sabe todas as coisas. Eu posso esconder o meu coração, eu posso esconder o meu passado
os meus planos para o futuro daqueles que estão ao meu redor, mas eu nada vou poder esconder de Deus. Eu posso falar de uma maneira que eu consiga enganar as pessoas que estão à minha volta, mas tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu faço, nada pode enganar a Deus. Eu posso ter um sorriso no rosto e as pessoas me perguntarem, está tudo bem, Laís? E eu dizer, está tudo ótimo, estou super bem, né? Mas o Senhor conhece meu coração e Ele sabe quando eu estou bem e quando eu não estou bem, né? Então, nosso Deus, Ele não é limitado. O nosso Criador é um Criador onisciente, onipresente. E para nós, viver torna-se algo incrível quando você percebe que gasta cada momento de sua vida à vista e na companhia desse grande Deus. Ter essa consciência do nosso grande Deus faz toda a diferença para a nossa fé. Eu pegar minha bolsa e sair para o trabalho, para a escola, para qualquer atividade que eu vou desempenhar, para uma entrevista de emprego, sabendo que comigo está um Deus ilimitado, faz toda a diferença. E é essa consciência que nós temos que realmente ter. Deus Todo-Poderoso, cujos recursos de poder já estão revelados a mim pela incrível complexidade do meu corpo físico que Ele fez para mim. As obras de Deus mostram a grandeza dele. Não é fantástico que nós sejamos todos seres humanos, né? Nossos corpos funcionam da mesma forma, mas nós somos todos diferentes. Nós temos gostos diferentes. A minha língua, né, se agrada muitas vezes de um alimento que para o outro o desagrada totalmente. Deus criou toda essa variedade, todas essas nuances. Olha a inteligência, nada pode comparar. A gente pode comparar o nosso Deus. E nós temos que afastar da nossa mente qualquer pensamento que possa limitar o tamanho desse nosso Deus. Em Salmo 139, ainda no versículo 14, o salmista diz: eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. As obras do Senhor mostram a sua grandiosidade. A forma como tudo que nós temos no nosso planeta, a gente vendo as flores, toda a criação de Deus, né? A complexidade de tudo isso. Hoje nós temos sido extremamente confrontados com a questão da ciência, mostrando vírus, mostrando célula, e você vai vendo todo esse universo e pensando, tudo isso saiu das mãos de Deus. Ele é quem criou todas essas coisas. Como não considerar, né, esse Deus maravilhoso? Deus realmente é incomparável. No segundo ponto, nós não podemos compará-lo com os poderes e forças que consideramos grandes. Pensa numa coisa que você acha que é muito poderosa, né? Ai, nossa, Deus é como uma tempestade. Deus é como um nada. Você não deve compará-lo a nada que é conhecido, porque tudo que você conhece é limitado na sua mente, né? Se você, enquanto ser humano, se nós como seres humanos já conseguimos compreender aquele fenômeno, já conseguimos desvelar, né? Como é que se forma, como é que acontece, já não podemos comparar com Deus, porque Deus não pode ser desvelado. Então Deus é assim, Deus é uma força, Deus... Não, ninguém pode revelar a grandiosidade de Deus, porque Deus não tem um limite para ser conhecido, né? Por nenhum de nós. Ele é extremamente incomparável. Nós vamos dar uma olhada em Isaías capítulo 40. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías 40. Em Isaías 40, a partir do verso 12,
inclusive, é colocado aqui um título: A Incomparável Grandeza do Senhor. Nada pode ser comparado, né, à grandeza do Senhor. E ele começa dizendo assim, no versículo 12 do capítulo 40: Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com um palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas com balanças? Quem é capaz de fazer isso? Então, a primeira coisa que Isaías está falando aqui é para que a gente olhe para as obras que Deus tem feito, né? Quem é que pode recolher a água do mar? A Bíblia fala que nós não podemos, né, saber quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Deus sabe de todas essas coisas, as suas obras. Olhe para as suas obras para você ver quem é esse Deus. Você é sábio o suficiente e poderoso o suficiente para fazer coisas como essas? Mas eu sou, ou não poderia ter de modo algum feito este mundo, né? Então Deus aqui está dizendo: quem mediu as águas com a concha da mão? Quanto que de água cabe na concha da sua mão? E quanto caberia nas mãos de Deus, né? Então Deus está dizendo aqui para nós: olhe para as obras de Deus. A outra coisa que ele fala para a gente olhar é olhar para as nações. No versículo 15, diz aqui: para ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. As nações. Nós, às vezes, estamos aí olhando para o jornal e vemos nações que consideramos muito fortes, né? Nações grandes, nações poderosas, que têm armamentos poderosos. Mas é interessante nós olharmos ao longo da história como as nações vão se sucedendo. Nós não temos nenhuma nação que se tornou, que vem desde a antiguidade e é poderosa. Basta ver, por exemplo, a Grécia antiga, né? Que papel que ela tinha no mundo antigo e qual o papel que a Grécia tem hoje. Então, as nações que hoje nós consideramos imponentes, importantes, que são quem ditam as regras do mundo, né? De uma hora para outra, elas podem absolutamente perder seu poder. Nós vimos nessa pandemia a questão de que você pode ter todo o dinheiro, você pode ter todos os armamentos, mas um vírus vem e destrói a sua economia, destrói todo o seu poderio. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo: para ele, as nações são como a gota de um balde. Você já viu um balde? Pensa numa gotinha dentro do balde. Parece pequeno? Então, é isso que é para Deus as nações, né? Essa nação que você... não... Se tal coisa acontecesse, né? Já ouvi gente falando assim: se os Estados Unidos invadisse o Brasil, transformasse aí o Brasil numa colônia, a gente tava feito, né? Como se a nossa solução, a nossa vitória estivesse na mão das nações. E não está. Porque, para Deus, essas nações são como uma gota em um balde. Aí ele fala para que a gente olhe também para mais uma coisa: olhe para as obras, olhe para as nações, mas também olhe para o mundo. Olha aqui no versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Ele é quem olha para os moradores da terra e olha e vê gafanhotos. Um gafanhoto não é um bicho tão grande, né, gente? Nós, moradores da terra, somos um gafanhoto, né?
O Senhor está sentado no círculo do mundo. O mundo, o planeta, todo o universo parece grande para você? Para Deus isso não é nada, né? Para a grandiosidade do nosso Deus, isso é mínimo. É muito interessante, por exemplo, nós que imaginamos o planeta Terra. Nossa, o planeta é grande, né? Vou dar a volta ao mundo. Pense quanto tempo você ia demorar para ver todos os países e tudo. Então, para nós, o planeta é muito grande. Mas você já viu o planeta dentro do sistema solar, como ele fica desse tamanhinho? E você viu o nosso sistema solar dentro de todo o universo, como é algo tão pequeno? E pense, Deus está acima de tudo isso, né? Está acima do mundo. Para Ele, nós somos gafanhotos, nós somos pequenos demais. A outra coisa para a gente poder olhar para a grandiosidade de Deus é pensar e olhar para os grandes homens do mundo, os governantes, né? Ele, versículo 23, ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fosse palha. Grandes homens da terra, né? Nós temos aí grandes heróis na história, né? Podemos pensar em Alexandre o Grande, em Napoleão, né? Em Hitler. Foram homens poderosos. E o que aconteceu com eles, né? Nabucodonosor era um grande, né? E o que aconteceu com todos esses homens? O que tem acontecido com homens que, de um certo modo, nós consideramos importantes, poderosos no mundo de hoje, né? De repente se tornam nada. Todo o poder deles se vai. Aqui a palavra de Deus diz: mal são plantados e semeados e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles. Se achando tão fortes, né, poderosos, tão firmados ali na terra, um sopro de Deus e tudo vai embora. Deus, o poderoso, o soberano, o que está acima desses homens. Olhe para eles. Você acha eles grandes? Você acha que um presidente da república, por exemplo, tem grande poder diante do poder do nosso Deus? Um sopro e tudo vai embora, né? Às vezes nós nos angustiamos tanto com uma lei que a gente considera injusta, né? E num sopro aquela lei é mudada, as coisas são mudadas, porque o nosso Deus é grande e o nosso Deus está acima de tudo isso. Com um sopro, tudo se transforma. E por último, ele fala para que a gente olhe para as estrelas. Veja o versículo 26. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele chama a todas pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma delas faltará. Deus tem a capacidade de chamar cada estrela pelo seu nome. Você já foi para o interior, né? Aqui na cidade as luzes nos atrapalham, mas quando nós vamos para um lugar que tem pouca luz, nós olhamos para o céu e é impossível contarmos a quantidade de estrelas. Pense que Deus é capaz de falar o nome de cada uma delas, né? É uma experiência fantástica você olhar para as estrelas. E hoje nós temos ainda a possibilidade de saber tanto sobre as estrelas, saber a distância que elas estão, a bilhões de anos-luz, né? Então, olhe para as estrelas e, diante da enormidade disso, pense na enormidade, na grandeza e na majestade do nosso Deus. É Deus quem cria as estrelas, foi Deus quem primeiramente as colocou no espaço. Ele é o seu Criador e Senhor. Todas elas estão em suas mãos e sujeitas à sua vontade.
Tal é o seu poder e a sua majestade. Eis o seu Deus. Gente, é esse Deus que nós temos. Um Deus que é maior do que o mundo, é maior do que as nações, é maior do que os reis, é maior do que as estrelas. É um Deus que jamais a gente vai conseguir dimensionar, porque qualquer pensamento nosso seria limitador. E diante disso que nós estamos vendo, diante dessa grandeza, diante dessa majestade, qual deve ser a nossa atitude? O que isso representa para a nossa vida diária, né? Então, nós vamos pensar, na verdade, em 3 aspectos. No verso 25, diz aqui: diz o santo, com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? A primeira coisa que nós devemos reprovar da nossa mente são pensamentos errôneos acerca de Deus. Lutero disse para Erasmo: seus pensamentos sobre Deus são muito humanos. É aqui que muitos de nós se perdem. Nossos pensamentos sobre Deus não são grandes o suficiente. Falhamos em reconhecer a realidade da sua ilimitada sabedoria e poder. Por sermos nós mesmos limitados e fracos, imaginamos que em algum ponto Deus também seja limitado e fraco e achamos difícil acreditar realmente na grandeza dele. Pensamos em Deus muito de forma como nós somos. Então, corrija esse erro, né? De ter pensamentos limitados sobre o seu Deus. Diante do que nós vimos aqui, pense em Deus como alguém grande, né? E não limitado e não fraco como você. Aqui no versículo 27 também, ele diz: por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Esta pergunta também é outro pensamento errado que nós temos, mas um pensamento errado não acerca de Deus, mas acerca de nós mesmos. Aqui, Isaías está dizendo: Deus me abandonou, né? Esse é o pensamento de quem fala isso. Jacó, Israel dizem: o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Também podemos cair no erro de achar que esse Deus tão grande não se importa com a gente. E esse é um pensamento errado acerca de nós mesmos, porque Deus, através de Jesus, demonstrou o quanto ele não nos abandonou, né? Imaginar que Deus possa se esquecer de nós, imaginar que ele deixa de lado, né, aquilo que realmente possa estar nos incomodando, por ele ser um Deus grande, e a sua grandeza não é distância de nós. Ele é grande, ele é poderoso, mas ainda assim está perto de nós. E ele não deixará o nosso direito passar despercebido. Um pessimismo incrédulo desse tipo desonra profundamente nosso grande Deus e Salvador. Alguém que pelo seu amor, né, deixou a sua majestade, veio à terra morrer por nós. Como a gente pode desacreditar desse Deus e achar que de alguma forma ele nos abandone? E no versículo 28, nós temos: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Essa é um outro erro que nós cometemos, que é a lentidão em crer na majestade de Deus. Deus, o nosso Deus, é um Deus que não se cansa, é um Deus que não se fatiga, não é um Deus limitado. Então, nós temos que corrigir os nossos pensamentos acerca de Deus,
Nós temos que corrigir os nossos pensamentos acerca de nós mesmos e nós devemos crer com rapidez na sua majestade, no seu poder, né? Na sua suficiência em prover todas as nossas necessidades. Você tem imaginado que eu, o Criador, fiquei velho e cansado? Ninguém nunca lhe contou a verdade sobre mim? Essa é uma repreensão bem merecida por muitos de nós. Como somos lentos para crer em Deus como Deus, soberano, onisciente e todo-poderoso. Como fazemos pouco da majestade de nosso Senhor e Salvador Cristo. O que precisamos é esperar no Senhor, meditando em sua majestade, até que encontremos nossa força renovada por meio da escrita dessas coisas no nosso coração. A majestade de Deus deve estar escrita no nosso coração. É essa majestade escrita no nosso coração que vai alimentar a nossa fé. É essa majestade escrita no nosso coração que vai nos dar força para enfrentar todas as adversidades da vida, porque do nosso lado, né, conosco, não está um Deus limitado, não está um Deus pequeno, mas está um Deus grandioso e majestoso. Que essa verdade acompanhe não só essa semana, mas toda a sua vida. Que Deus nos abençoe.